Então, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai dar sequência Depois dos olhos, a gente vai hoje construir nariz, boca. Se der tempo, a gente também vê as orelhas. Tá ok? Ok. Ué, onde eu coloquei os vídeos? Tá aqui. Se vocês puderem desligar o áudio. Ó, então a gente vai construir o olho, desculpa, o nariz. E lembrando que as minhas linhas estão um pouco mais fortes para que vocês possam enxergar melhor aí a distância, tá? No computador. Tá? Então, faz bem fraquinha a linha de vocês. A gente vai usar a linha horizontal ainda. E agora a gente vai usar a linha vertical para localizar a forma do nariz. O que eu desenho primeiro no nariz? Nós vamos buscar a forma externa dele. Tá? Reparem que eu vou usar a mesma medida utilizada no olho. Ó, eu rebati uma vez. Continuo duas vezes. E agora eu vou buscar uma medida que cruze a linha vertical para eu achar a largura e a forma externa do nariz. Então, ó, ele cruzou aqui, ó, entre o X aqui e a bolinha preta aqui, ó. Ele cruzou bem aqui, ó, na metade desse espaço. Fiz uma marca onde ele cruzou e vou passar uma linha aí, ó, uma linha horizontal. O objetivo, então, é a forma externa do nariz. Aqui, reparem que no rosto eu fiz uma marca, tá? Vocês podem estar fazendo também. Só faz esta indicação, essa marquinha, mas não precisa traçar uma linha, tá? Vou para o meu desenho. Olha lá, uma vez, entre a bolinha e a metade. Lembrando que eu estou ampliando, né? Uma vez, entre a bolinha e a metade. A minha linha está um pouquinho mais forte, a de vocês façam mais leve. Então, aqui esse cruzamento, ó, né? É onde está passando a forma do nariz. Onde ela cruza, né? Desculpa. Ó, reparem que a asinha do nariz, ó, tá
naquela primeira medida que a gente fez, né? Aí ele vem para cá, passa por aqui, nesse cruzamento. Ó, ele começa aqui, passa aqui. Eu tenho dois pontinhos. Vamos achar um ponto intermediário entre esses dois. Este ponto intermediário, ó, vamos lá. Vou voltar só um pouquinho. Ó, esse ponto intermediário está mais ou menos aqui, ó, 1/4, ou na bolinha preta. Aí eu vejo a largura. Ó, a largura vai estar nesse espacinho que ficou aqui, ó. Tá, ó, daqui até aqui, ó. Uma medida, aproximadamente 1/4. Olha lá, 1/4, ó. Esse 1/4, ó. Antes da bolinha preta, né? Antes da bolinha preta. Desculpa, 1/4, né? Tô fazendo confusão. Antes da bolinha preta é agora. Ó, tenho 3 pontinhos. Um é o intermediário. Vou ligar com aquele que eu achei lá em cima. E vou passar aqui no cruzamento, ó. A cada 3, 4 pontinhos, a gente vai desenhando. E ele vai continuar, ó. Quanto que ele vai descer? Ó, 1/8 mais ou menos. Ele desce 1/8 e anda 1/8. Desce 1/8, anda 1/8. Tenho mais um pontinho. Vocês sempre vão acompanhando a foto de vocês. Ficou alguma dúvida até aí? Podem abrir o áudio. Theo, Oi. você partiu a partir da pupila, de onde cruza a pupila, não é isso? A primeira medida? Desculpa. Pupila, você falou? Isso, onde está a pupila, onde a linha da linha da pupila para baixo, aí você começou a medir, não é isso? Olha, na realidade, no cantinho do olho. Ah, no cantinho do olho? Então eu peguei errado. Quer ver, ó?
Tá dando para ver aí? Sim, Ó, cantinho do olho. ok. Aí desce. Foi aquela primeira linha que vocês A jogaram na primeira linha. vertical. Ok, Deu para entender? entendi. Mais É que alguma eu, dúvida? é que eu fiquei escrevendo e não vi a hora que você começou. Tá, eu vou repetir esse vídeo. É o tempo que vocês podem estar utilizando para desenhar. Quem quiser, assiste novamente. Quem quiser, aproveita para desenhar. Nós vamos dar sequência. Tá ok? Ok.
Tudo bem, pessoal? Então vamos para... A gente vai dar sequência. Olha a forma que a gente vai buscar agora, ó. Ó, ela praticamente sai daquele pontinho que a gente já tinha achado aqui, ó, dentro desse espaço. Então, mais ou menos aqui, ó. Ela vai cruzar aqui. Vamos ver onde ela cruza? Ó, antes da bolinha preta. Antes da bolinha preta. Já tenho 2 pontinhos. Vamos localizar a profundidade aqui, ó. Ou a pontinha do nariz, ó. Vamos medir isso. Ó, antes da bolinha preta, nesse espaço aqui, né? Ele vai descer. Então, o terceiro pontinho. Vamos ver quanto que ele vai descer, né? Ó, antes, dentro desse espaço, né, ó. Aqui. Vamos ver quanto que ele vai descer. Ó, antes da bolinha preta. Vai descer, ó. Já tenho 3 pontinhos. Vamos achar esse aqui agora, ó. Vou voltar um pouquinho. Vamos achar esse aqui, ó. Onde ele cruza. Tá? Ó, antes do quadradinho aqui, ó. Antes do quadradinho. Um, dois. Só para confirmar. 3, 4. 3, 4 pontinhos a gente já pode estar desenhando. 1, 2, ó. Quem quiser pode colocar mais medidas, tá? Professor, eu perdi o ponto 3 e o 4. Eu fiz o 1, 2. Aqui está faltando. Esse daqui é o último. É o último. Esse que você perdeu? Eu fiz a narina dela, consegui. Agora faltou a ponta do nariz. Eu não lembro como localiza para fazer a ponta. Tá, a ponta do nariz você vai medir. Volta para o cruzamento, ó. Você vai voltar para cá. Você vai medir daqui até aqui. Certo. E daqui até aqui embaixo. Tudo bem? Tudo bem. Então, você só precisa voltar para cá, ó. Mede essa distância e mede essa daqui. Tudo bem? Tudo bem.
a gente vai fechar a asa agora aqui, ó. Sempre eu estou voltando no encontro aqui, ó. A largura, deu uma medida, praticamente. A largura deu praticamente uma medida. A partir daí eu vou subir mais ou menos um quarto ou uma bolinha. Mais ou menos um quarto ou uma bolinha. Subir mais um pouquinho, ó. Subir mais um pouquinho. Nós estamos pegando a sombra, né? Ó, medi errado. É com essa reguinha ali. É comum confundir, tá? Ó, praticamente eu estou fechando o lado direito aí, na imagem. A parte da narina, a pontinha do nariz. A gente ficou concentrado na forma externa. Vamos pegar agora a parte de dentro, assim, algumas sombras, né? Algumas regiões de sombra. Essa mais escurinha, ó. Perceba que eu já não estou nem medindo mais, ó. É por observação mesmo. Essa região mais clara. Preciso medir tudo? Não. Ó, já não estou nem utilizando mais as réguas. Eu estou pegando pontos de referência, né? Para eu ter uma ideia de espaço. Não precisa mais do que isso. Já é uma boa, tá? Uma boa identificação aí para vocês estarem dando sequência. Ficou alguma dúvida aí? Eu vou estar repetindo esse vídeo, tá? Nesse tempo, quem quiser pode olhar novamente e dar sequência no desenho de vocês. Ok?
Tudo bem, pessoal? Acho que estava sem áudio aqui. Podemos prosseguir? Estou sem o áudio da Tereza. Só dá um joinha se eu posso prosseguir. A Aí, gente pode legal. prosseguir, mas eu vou fazer isso com mais detalhes. Tem que prestar mais atenção. É. E eu estou fazendo o seguinte: eu estou fazendo escrito, Ah, você está escrevendo? Ha! é, Tá legal. entendeu? Porque senão eu não consigo depois, aí eu vou pegar, e com calma eu vou fazer o desenho, senão não consigo acompanhar fazendo o desenho e vendo você fazer. Eu não sei se eu tenho ele gravado no YouTube, mas se tiver, eu envio para vocês. Tá bom? Uhum. Então Mas vamos lá. envia sim, porque ele fica meio torto. Aí a gente faz agora. Eu fiz agora, mas eu vou ter que fazer, porque ele tá meio torto, sabe assim? Eu entendo. Sim, eu também não me sinto confortável com o tempo, né? Ó, vocês têm tempo. Eu também não fico à vontade, É, tá? O importante é vocês estarem assimilando, tá, o desenvolvimento, uhum, né? Eu acho que ficou claro. A gente vai desenhar a forma externa. Eu preciso de um começo, de um meio e de um fim. A gente vai fazendo por pedacinhos. Esses são alguns pontos básicos que eu estou passando para vocês terem uma orientação. Vocês podem achar a medida de vocês, tá bom? Então vamos lá. E esse telefoninho aqui tá, ele ficou gravado. Vamos lá. Desculpa. A gente vai voltar agora para a raiz do nariz. Só para localizar essa região mais escura, né, intermediária. Ó, bem aqui no cantinho do olho, eu tenho uma manchinha, né? Cantinho do olho, ó, tem uma manchinha, tem uma largura, eu posso estar localizando, um quarto aproximadamente da medida de vocês, mais ou menos aí, tá? É uma mancha aberta, ela não tem muita definição. Vamos aproveitar e pegar o cantinho do outro lado, cantinho do olho, né? Ó, um oitavo, um quarto, um oitavo, um quarto, mais ou menos. Quadradinho ali, ó. Ó, 4 pontinhos, já dá para a gente desenhar. Um pouquinho abaixo da metade. Isso, com o tempo, vocês vão estar percebendo que vocês vão eliminar as medidas, né? Não tem necessidade de medir tudo. Só estou confirmando aqui, ó. É mais irregular, né? A gente tem um pouco mais de liberdade. Acredito que a pontinha aqui do nariz é um pouquinho mais escura, né? Vamos dar uma definida aqui.
Pessoal, ficou claro isso aí? Isso aí eu não vou nem repassar novamente, acho que está tranquilo, né? A gente vai agora construir os lábios, tá? Eu vou pedir a atenção de vocês só um minutinho. Para de desenhar um pouquinho. Presta bem atenção no início, tá? Eu devo ter gravado, depois eu envio para vocês essa gravação desse vídeo que eu expus aí, né? Então, presta bem atenção. É importante a gente estar entendendo, né? A gente começou lá dos olhos, a construção do olho, que foi na íris, em volta a pálpebra, depois, por último, a sobrancelha. Então, parece que não tem lógica, mas tem, tá? Tem um procedimento aí, tem um caminho, né? Tem um começo, lembra disso? Começo, meio e fim. E cada parte ali do rosto, né, que a gente está vendo aos pouquinhos, tem o que vocês observam, o que eu desenho primeiro, o que eu busco. A ideia é que vocês ganhem autonomia para desenhar qualquer tipo de rosto. Não só esse, né? Para que vocês tenham referência. Vamos, então, presta um pouquinho de atenção. Aí, quem não estiver desenhando, eu vou repetir o vídeo. Aí vocês podem estar desenhando ou anotando, né? Então, vamos lá. A construção dos lábios. Deixa eu mostrar esse desenho primeiro aqui, ó. Vocês vão fixar a atenção. Nós vamos primeiro localizar esta linha que separa os lábios, ó. Então, nossa atenção é nessa linha mais escurinha aqui, ó, que separa o superior do inferior. Tá? O que a gente vai buscar? Onde ela cruza aqui, ó, onde ela cruza a linha vertical. Sempre usando a mesma medida. Desci uma vez, desci duas vezes. E agora eu vou descobrir onde ela cruza. Cruzou um pouquinho antes da bolinha preta, ó. Passo uma linha. Eu vou fazer uma marca aqui no rosto. Não sei se vocês se lembram, eu aconselhei a fazer uma marquinha quando a gente estava fazendo a altura do nariz. Agora eu também posso fazer uma marca. Ó, que não deu para ver legal, mas eu fiz uma marquinha aqui, ó. Bem aqui, ó. Ali, ó. Mas vamos voltar para a boca aqui, ó. Então, ele desceu uma vez, duas, uma vez, duas, e antes da bolinha preta ali, ó. Ó. Vou traçar a minha linha na horizontal. Vou buscar o quê? Começo, meio e fim dessa linha. Começo dela, vamos considerar esse lado esquerdo. Eu vou andar aqui para o lado e vou ver a direção que ele está. Ó, um pouquinho antes do quadradinho ali. Um pouquinho antes do quadradinho. Ou para quem quiser ser bem técnico, um pouquinho antes de um quarto, né? Desculpa, depois, né? Não antes.
Aí ele vai subir, ó. Achei a altura. Como é bem irregular, eu vou fazer com... Já vou traçar, tá? Para eu não me perder. Vamos achar um ponto intermediário aí. Ó, um pouquinho antes da metade. Ou entre a metade e o quadrado. Entre a metade e o quadrado. Essa linha, ó, ela sobe um pouquinho e desce. Não vou nem medir isso, tá? Vamos ver onde ela cruza agora, ela começa a subir. Vamos localizar ali, ó, o finalzinho, né? Ó. Uma vez. Um quarto. Uma vez. Um quarto. Só falta a gente achar o quê? Uma vez. Um quarto. E agora a gente acha a altura. Ó, 1/8 praticamente. A gente tinha parado aqui no cruzamento. Observe o que está acontecendo, né? Com a forma. E ela sobe. Depois tem um rabinho ali, ó, que ele passa. Eu vou pedir para vocês medirem tudo, tá? Então, com começo, meios e fim, a gente achou a forma dessa região. Ficou alguma dúvida? Tranquilas? Vou repassar esse vídeo, tá? Essa é nos lábios. Essa é a linha que vocês mais vão procurar detalhar. Se vocês acertarem essa linha, a construção do lábio superior e inferior fica bem mais fácil.
E é importante começar por ela, tá? Procure não inverter a ordem. Vou repassar esse vídeo. Desculpe a tosse, pessoal. Tô com uma rinite bem braba aqui, ó. Tentando me livrar dela. Desligar meu microfone e vou poupar vocês dos sons aqui.
Tudo bem, pessoal? Sônia? Tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, eu cliquei, me perdi nos botões aí, desculpa, tá? Vamos lá. É muito botão aqui para administrar. Vamos lá, então. Deixa eu pôr para gravar novamente. Acho que está gravando, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Só confirmar. Tá. Então, agora a gente vai construir o lábio superior. Nós vamos ver onde ele cruza aqui, tá? Achar os pontos intermediários. E aí ele vai juntar com aquele pontinho que a gente já achou, daquela linha que foi construída aqui. O lábio inferior vai ser a mesma coisa. A gente vai ver onde ele inicia aqui no cantinho, onde ele cruza alguns pontos intermediários e ele vai encerrar próximo da região que a gente já achou aqui, né? Ó. Não está compartilhando, viu, Theo? Ah, desculpa. Aqui a gente reiniciou, né? Então vamos lá. Lábio superior, onde ele cruza aqui, pontos intermediários, e ele vai terminar num pontinho que a gente já achou aqui, né? Ó. Lábio inferior, onde ele inicia, onde ele cruza a linha vertical, a vermelhinha aqui, pontos intermediários, e ele vai terminar numa região que a gente já achou aqui, ó. Ó, vamos ver onde ele cruza aqui. Vamos achar um ponto intermediário.
Reparem que essa altura que eu estou achando aqui do lábio, né, aqui no meio, ela está na mesma direção de uma medida que eu já achei lá no nariz. Aumentei um pouco a linha, que ela vai servir para eu medir a parte inferior, né, do lábio. Então, ó, na mesma direção de uma medida que eu já achei, né, que é a pontinha do nariz, ó. Coincidiu, né? Alonguei um pouco. Mas vamos voltar para a forma superior do lábio. Forma externa. Só preciso achar a altura. Antes da bolinha preta. Ou antes de 1/4. Vamos achar uma medida intermediária. Ó, antes do quadradinho. Tá nessa direção, só acha a altura agora. Vai dar mais ou menos 1/4, ó, bolinha preta. Já estou com o começo, onde ele cruza, meios e o fim. O fim ele já coincide com uma região que a gente já achou, né? Começo. O lábio entra um pouquinho, sobe. Quem quiser pode achar mais medidas. Desce, né? Ó. Sobe. Passa naquela medida que a gente achou. E ele vai descer. Essa é uma região bem delicada, simples, porém bem delicada. Vamos achar a profundidade aqui do lábio inferior? Ó, mesma direção. Está um pouco abaixo de 1/4. Ou um pouco abaixo do quadradinho. Pouco abaixo do quadradinho. Ó. Um pouco abaixo de 1/4 ou quadrado. Vamos ver onde ele cruza o lábio inferior. Um pouco abaixo de 1/4. Um pouco abaixo de 1/4. Podemos achar mais uma medida aqui. De preferência na mesma direção que a gente achou a superior. Um pouquinho só abaixo. Começo, né? Onde ele cruza. Começo. Onde ele cruza.
Não vou nem medir esse cantinho, tá? Podem ver que ele é um pouco mais aberto, né? A gente não vê uma linha definida. É um pouquinho mais, exige um pouco mais da gente, né? Quando a gente não tem uma linha precisa. A parte interna, vamos localizar essas fissurinhas, não. Também não vejo necessidade de ficar medindo tudo. Nosso desenho não é hiperrealista, tá, pessoal? Hiperrealismo é quando a gente busca pontinho por pontinho. Aqui eu estou fazendo uma indicação das regiões mais claras, intermediárias, para depois, a hora que for sombrear, ficar mais fácil, né? Da gente chegar nos tons. Só, ficou alguma dúvida até aí? Joinha, joinha, Sônia, joinha, Tereza, joinha. Ok. Vocês querem que eu repasse essa parte ou a gente dá... Sim? Então vamos lá. Eu vou repassar então. Deixa eu tirar meu áudio.
Tudo bem, pessoal? Joia. Tudo ok. Tudo ok? Deixa eu só ver se tem mais algum aqui. Pessoal, a próxima etapa é construir a face, a parte interna aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou passar um pedacinho da orelha. Estou olhando o tempo aqui. Eu não quero correr. Eu tinha programado a orelha, desculpa, o nariz e a boca. Eu não quero correr muito com vocês, porque eu acho que é muita informação. Então, a próxima etapa, o ideal é a gente construir a orelha, tá? Como a gente tem um tempo legal, antes de eu passar isso, se eu for passar ainda hoje, eu queria ter um retorno de vocês. Podem abrir o microfone, queria conversar um pouquinho. Eu passei 3 elementos, tá? Olhos, nariz e boca. Vocês perceberam que a gente levou mais tempo nos olhos. É a parte mais expressiva, né? Fisionomia, expressão. Depois a gente fez o nariz e a boca. A boca também contribui, né? A parte também, depois dos olhos, vem a boca aí para mostrar mais a expressão. O nariz, tanto faz, tanto fez, né? Não dá nem para saber se está resfriado, né? Então o nariz fica quietinho lá. Desses 3 elementos, quais que vocês sentiram mais, assim, que exigiu mais de vocês? De mim, os olhos. Olhos. Para mim também, porque a pupila, veja só, eu tive essa dificuldade de acertar o centro da pupila, de maneira que a pessoa não fique, né, a figura não fique vesga, não fique o olhar desbalanceado. É bem complexo. A pupila. A pupila, tá certo. É, pupila. E a Sônia? Eu acho que foram os olhos também, mas o nariz também eu achei um pouquinho. Eu fiz, né? Mas eu vou ter que ver direitinho se eu fiz certo. Mas acho que foram os olhos que eu demorei mais, sim. Entre os dois seriam os olhos, né? Mas o nariz não é fácil também, não, Não é viu, Theo? O meu tá meio torto aqui. Essa molicinha tá tão bonitinha, mas ela não tá muito bonita aqui na minha folha, porque... não tá. O nariz. Olha que interessante. Os olhos é o que mais exigiu de vocês. Porém, ambos possuem linhas mais definidas, mais fáceis de você enxergar. E na imagem que a gente tem do nariz,
apesar de exigir menos, ter menos elementos, menos linhas, mas elas não são muito precisas, elas são difusas. Então, por isso que a gente fica um pouco perdido, né? Não tem muita definição ali na sombra. Por isso que a gente colocou alguns pontinhos na foto, para a gente ter uma orientação. Então, um exigiu muito porque tinha mais elementos, porém tinham mais linhas definidas, ficavam mais fáceis de você pontuar, né? De localizar. E no nariz estava mais aberto, não tinha definição, porém menos linha. Então, isso que é o aprendizado, né? Trabalhar, às vezes, com bastante elementos que você consegue identificar e, às vezes, não. Porém, a gente tem que ficar olhando mais, né? O que é importante. Agora, notem que vocês levaram bastante tempo nos olhos e que hoje vocês praticamente construíram o nariz e os lábios, né? E a boca. Então, cada vez, né? Começa a ficar, acredito eu, né? Cada vez fica mais fácil. Conta um pouquinho da experiência até aí que vocês estão tendo, né? Se vocês estão sentindo isso, né? Quando você tem uma referência, no caso, o olho, já fica mais fácil de você localizar os outros pontos. O olho já tem, assim, como é que se diz, a base. Assim como você já colocou o lábio, né? Como é que se diz? O horizonte do lábio definido, já fica mais fácil você já ir localizando os outros pontos. Relativamente ao desenho em todo, porque você tem o olho, você tem o nariz, então, quanto mais elementos a gente coloca na figura, mais fácil ela vai se identificando se está certo ou não. Perfeito, Tereza. Eu queria falar, o nariz, eu coloquei os pontinhos certo, mas eu sou bem sincera, assim, eu não segui assim, muito pontinho. Assim, eu olhei um pouco mais a estética, assim, porque ele ficou parecendo um decanter, sabe, de vinho. O desenho, ele é revelador. Ele mostra a proporção e a forma. Então, às vezes, assusta um pouco que o que você está vendo são linhas. Ainda a gente vai colocar a sombra. Né? Então, a gente não está ainda visualizando ele pronto, né? Com forma. Então tem que parecer um decanter mesmo. São só linhas, né? Seria mais ou menos como se fosse um raio-x, né? A gente está vendo um raio-x da coisa. Então, às vezes, assusta um pouco o que a gente está vendo. Mas, às vezes, a gente fala, pô, mas será que tá mesmo? Que é essa distância de um olho para o outro? Mas porque você mediu. Mas como não tem sombras, não tem volume, então, às vezes, no início, a gente não está muito acostumado a ver isso. Para nós é difícil de enxergar, né? Para mim é difícil de enxergar, né? Porque acho que é o sombreado, provavelmente, porque eu já medi, inclusive na hora que estava repassando a vídeo, eu medi de novo, falei, gente, mas tá certo, esse nariz parece um decanto, entendeu? Vamos ver se com o sombreado a gente está ouvindo o decanto e o nariz parece nariz. É perfeitamente compreensível aí, tá? E é normal, tá? Fica tranquilo. Você mediu, fica tranquilo. Não duvide dos números. Sônia? Olha, eu percebi que eu tô me soltando mais, sabe? No começo eu ficava muito presa. Agora eu já pego as medidas meio intuitivamente, sabe? Eu não sei se está certo ou errado. Eu vou pegando as medidas, né? E eu vi que o professor tem 2 reguinhas, né? Uma sobre a outra. Por que isso, professor? Achei interessante isso também. Achei interessante. Vocês podem usar a mesma ou uma maior. Eu fiz uma maior, eu ampliei. Você está ampliando, né? Para ficar mais fácil até vocês visualizarem. Tá? Mas a gente é melhor a gente... Desculpa, gente. A gente é melhor a gente fazer 2 iguais, né, Teu? Para não confundir mais. Então, quem assim sentir à vontade, mais seguro, pode até fazer uma maior. O que vocês têm que planejar é se cabe na folha de papel. Sim. Entendeu?
Se eu fizer uma medida muito grande, não vai caber na folha do papel. Então, por isso que no início a gente mediu. Mede, eu não lembro mais, 6 ou 7 medidas do olho. Se eu ampliar e conseguir rebater 7 vezes e entrar ali na minha folha, beleza. Aí vocês vão reduzindo ou aumentando, né? Conforme a dimensão do papel. Então, ali não tem muito segredo, né? O segredo é manter as proporções. Se eu dividir em 8 partes, também divido em 8 partes. Aqui eu estou ampliando. Mais alguma dúvida? Lembrando que, se vocês forem fotografar, pessoal, fotografem bem paralelo. Às vezes chega um pouquinho torto, né? E não dá para verificar com precisão. Né? Dá uma Eu tô com medo do meu nariz aqui, que ficou meio esquisito. Você quer que a gente fotografe e mande, Theo? Durante essa semana, vocês podem estar... Corrigindo. Próxima semana, eu vou dar uma verificada para vocês. Então, como eu falei, eu achei melhor não passar... Nosso tempo está se esgotando. Então, acho melhor a gente dar um tempinho, não vou passar a informação da orelha, fica para a próxima aula. Tá. Eu tenho alguns avisos, pessoal. E semana que vem eu vou precisar me ausentar, tá? Depois a gente vê com a Rosana se a gente joga essa aula, mais uma aula para frente, tá bom? E eu vou precisar, já tenho um compromisso agendado, e então eu vou precisar se ausentar. Mas daí, nesse meio tempo, cobrem de mim, mandem um aviso para eu mandar o vídeo. Eu acho que eu tenho gravado essa explicação. Theo, eu queria uma perguntinha. O seu ateliê fica um pouquinho acima da Unicamp, né? Para quem sai da Dom Pedro no primeiro portal, como é que é? Na primeira entrada? Ele fica lá em cima da Unicamp, entre a Unicamp e a PUC. Isso. Tá. Eu queria saber quando que a gente pode visitar você lá no seu ateliê. Aguarda um tempinho que eu vou fazer um convite, tá bom? Não, é porque eu gostaria de conhecer. Claro! E como eu faço aula de manhã cedo, de quartas e sextas, aí eu falei, de repente eu saio da aula e eu saio às 8 da manhã, não sei quais são os horários que você tem de aula também. Tá. Não, fica tranquilo. Eu vou fazer. Aguarda só um tempinho que eu vou fazer um convite para vocês. Tá. Até para conhecer os outros cursos que tem, né? Isso era uma curiosidade minha também, Tereza. Isso. Deixa eu avançar mais um pouquinho a nossa oficina, tá? E aí aproveito e já olho o desenho de vocês, entendeu? Melhor. Então, nesse meio tempo aí, vocês podem estar enviando os desenhos. Às vezes eu não consigo responder na hora, tá, pessoal? E parabéns por vocês terem chegado já até aqui, viu? Que é a parte mais complicada. O pessoal desiste, acha muito, né, desafiador, mas depois que passa aquela etapa, a Sônia aí está comprovando aí que fica mais solto, né? Fica mais tranquilo. Até, Vitor, eu vou apagar o desenho que eu te enviei ontem e vou mandar esse com tudo já, né? Para você não ter que analisar 2 vezes, né? Tá, manda isolado, tá? Não manda tudo junto, manda por etapas. Tá? Só fotografa a etapa que você está desenhando. Não, então eu vou manter o olho, porque eu não mudei o olho. Manda só o nariz, só a boca, só um olho. Eu verifiquei a distância. Aí pode fotografar os 2 juntos para verificar a distância. Tá bom. Tá ok? Ok. Tá bom? Pessoal, bom fim de semana, então. Obrigada, viu? Agradeço a compreensão aí, a paciência novamente. Tá. Tá Então, bom? daqui a 15 dias a gente se encontra. Isso, mas nesse meio tempo vão enviando os desenhos aí. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Então, muito obrigada. Tchau, gente. Tchau. Para vocês também. Até a próxima. A Rosana entrou aí. Aí, Rosana. Tudo bem. Legal, Rosana. Tá tudo bem com sua filha, Rosana? Tchau. Tudo bem, graças a Deus. Ótimo. Ô, Theo, só lembrar de parar de gravar. Parar a gravação. Tá. Vou desligar aqui.
Tá certo. Tá? Obrigada. Bom fim de semana. Tchau, gente. Para vocês também. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.
Confie só a ela, viu? Pode ir lá e olha devagar. Eu passei na farmácia lá, aqui na frente, ela chegou lá, toma. Evandro, para Eu de, falei assim, beleza. vou para entregar de pra gravar você. aí. Ó, viu? Funcionou. Eu sou um gênio. Eu devia usar essa minha genialidade pra maldade, viu? Você já usa. O que você tá fazendo? Você já usa. Para de gravar. A gente tá gravando aí. Tem aluno nosso aqui na coisa aqui, ó. Tá gravando, não. Tá gravando sim. Gerenciar a gravação. Para a gravação, olha, tá gravando.